Marcos 10, a partir do versículo 46. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E vieram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto ele mostra para a gente algo muito importante de que o Senhor me direcionou a compartilhar com os irmãos hoje. Muitos ensinamentos nós temos, o Espírito Santo já me levou a caminhos diferentes nesse texto, mas quando nós lemos aqui esse texto, nós precisamos compreender algumas coisas antes. Quando o versículo 46 diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E dentro disso, a gente precisa entender, quando Jesus e aquele grupo, o texto fala que eles foram para Jericó e saindo de Jericó, nós precisamos entender que aquela seria a última passagem do Senhor Jesus por Jericó, porque Jesus ele estava numa trajetória na sua última viagem a Jerusalém para que ele estivesse lá na época da Páscoa. E Jesus já sabia que aqueles seriam os seus últimos dias aqui na terra. O Senhor Jesus já entendia isso e já estava falando disso com os seus discípulos. Se você acompanhar comigo no capítulo anterior, por exemplo, versículo 32, o texto diz assim: E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando, ou seja, eles estavam maravilhados, mas ao mesmo tempo se borrando de medo. Vamos lá. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Uma pausa aqui. O que Jesus está falando? Olha, eu falei para vocês que eu estou resolvido a nós irmos para Jerusalém. Só que aqui Jesus está falando o seguinte, mas tem o seguinte: nós estamos indo para Jerusalém, mas eu vou morrer. É que Jesus fala para eles. Só que Jesus ele continua dizendo algo. Final do versículo 34. E ao terceiro dia ressuscitará. Eu vou morrer em Jerusalém, mas eu vou ressuscitar. Jesus avisa isso para eles. No capítulo 11, versículo 1, o texto diz assim: Logo depois
desse texto que nós lemos inicialmente, sobre o cego em Jericó, o texto diz o seguinte: e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isto? Diz ele que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, Jesus, quando... E a partir daqui, nós temos os últimos acontecimentos da vida terrena do Senhor Jesus, que passa por embates com os religiosos, que traz ensinamentos preciosos que nós encontramos tanto aqui em Marcos como em outros evangelhos, mas especialmente eu ressalto João, por conta do evangelho de João trazer alguns relatos mais privados do Senhor com ele. Jesus, então, ele é traído, é preso, é humilhado, é açoitado, é crucificado e morre. Então, quando Jesus ele chega ali naquele local, era a última passagem de Jesus por ali. Era a última passagem de Jesus por ali. Só que, imediatamente antes de Jesus chegar ali, Jesus ele tinha acabado de explicar, mais uma vez, para os seus discípulos que ele ia morrer. As coisas que aconteceriam com ele. Que ele sofreria e que morreria, que ele seria crucificado. Só que é interessante, porque entre Jesus entrar em Jericó e Jesus ter falado mais uma vez sobre ele morrer, acontece algo muito interessante com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, versos 35 a 45. Porque nós vemos que eles respondem a uma pergunta de Jesus, a mesma pergunta que Jesus faz ao cego. Se nós formos no versículo 51, no 51, Jesus pergunta ao cego quando o cego está diante de Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? É a pergunta. Voltando alguns versos antes, versículo 35. Jesus tinha acabado de falar que ia morrer em Jerusalém, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Eu acho isso cúmulo, né? Mas tudo bem. Jesus, faz um favor aí para a gente. Aí Jesus, numa boa, chega para eles e diz o seguinte, verso 36. Que quereis que eu vos faça? É a mesma pergunta. Jesus faz a mesma pergunta. O cego clama por Jesus, pela misericórdia de Jesus. Vem cá, o que você quer que eu te faça? Ah, eu quero ver. Jesus pergunta aos seus 2 apóstolos, Tiago e João, filho de Zebedeu, que chegam ali, e detalhe,
Em outro evangelho, a Bíblia declara que a mãe deles é que promove o encontro. Ela pega os meninos, agarra um, agarra o outro. Vem cá, meus meninos, vamos lá falar com Jesus. Jesus falou que vai morrer em Jerusalém, vai ser crucificado, ao terceiro dia ressuscitar, está indo para Jerusalém. Espera aí, Jesus vai instaurar o reino dele. Meu Deus, é a chance de vocês ganharem uma boquinha no governo de Jesus. E leva os meninos. Aqui, Marcos fala que são os dois, porque era para os dois. Mas outro evangelho menciona que é a mãe que leva eles lá para Jesus. E eles, ao invés de com o coração quebrantado, caramba, Jesus vai morrer. Eles tratarem das coisas do reino de Deus, sobe algo no coração deles, o orgulho, a soberba. Jesus, pô, dá uma boquinha para a gente no teu reino, bota um à sua esquerda e outro à sua direita, dá essa moral para a gente aí. Só que, irmãos, essa era a terceira vez que Jesus estava explicando explicitamente que ia morrer crucificado. Na primeira vez, Pedro repreende a Jesus. Ops, Jesus, vem cá. Pedro chama Jesus de canto. Na segunda vez, eles todos começam a discutir qual deles era o maior. E aqui, nessa terceira vez que Jesus vai falar para os 12 que ele iria ser crucificado, eles estão cada vez mais confusos. Primeiro, Pedro repreende, não, Jesus não faz isso. Depois, eles já assimilam todos, assimilam entre aspas, né? E procuram ver quem era o maior. Agora, além de quererem ser o maior, os dois pedem explicitamente uma boquinha no reino, achando que Jesus ia tomar Jerusalém à força e instaurar o reino físico aqui. Eles estão confusos em relação a isso. Esse é o contexto do que Jesus, diz que acontece aqui. E nesse contexto, quando Jesus está ali, versículo 46, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Essa, irmãos, era a última chance daquele cego. A última chance de Bartimeu, que soube muito bem aproveitar a oportunidade da sua vida. Entendendo algumas coisas aqui. Jericó. Quando a gente pensa em Jericó, a gente pensa naquela Jericó que Josué liderou o povo de Deus para derrotar aquela cidade. As muralhas caem. A gente pensa isso no primeiro momento, que o nome é o mesmo e tem a ver. O nome Jericó significa lugar de fragrância, devido à abundância de produtos aromáticos que eles tinham lá, como bálsamo e mel. Aquela era considerada a cidade habitada mais antiga do mundo antigo, localizada a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, por exemplo, importante isso, quando a gente lê eles estão subindo para Jerusalém, é porque a cidade de Jerusalém ficava no monte. Por exemplo, lembra de Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Era um cântico do povo de Deus indo para Jerusalém, indo para as festas em Jerusalém, e a geografia deles, olhando ao redor, era de monte. E eles estavam indo para o monte, né? Então, representando que ali, de Jerusalém, onde estava o templo, no monte, viria o socorro. O próprio Deus. Pensa que o judeu não pensava em Israel e no templo somente como algo físico e geográfico, mas estar ali, para eles, tinha um caráter muito pessoal de relacionamento com o próprio Deus. Tanto é que João capítulo 4, aquela mulher fala com Jesus, olha, dizem que é lá em Jerusalém que a gente tem que adorar. Nós aqui dizemos que é em outro lugar. E Jesus fala para ela que não era nenhum lugar nem outro, mas que era para adorar
Deus estava buscando aquele que adorasse em espírito e em verdade. Então, era mais do que um local físico, geográfico. Tratava do relacionamento com eles. Então, Jerusalém ficava no monte. E Jericó? Jericó é, se eu não me engano, a cidade mais abaixo do nível do mar que nós temos em todo o mundo. 400 metros abaixo do nível do mar. Então, essa era a geografia deles ali. Só que, além disso, era uma cidade muito luxuosa. Ela tinha palmeiras, jardins floridos, teatro, tinha um anfiteatro. Era um destino de inverno dos reis e muitos dos sacerdotes moravam lá. E ali, por ela ser uma cidade que ficava próxima, consideravelmente próxima de Jerusalém, em torno de 25 quilômetros de distância, era o último ponto de encontro das caravanas que subiam a Jerusalém para as festas, onde elas se encontravam. Era a última parada, vamos chamar assim, do ônibus, entre aspas, em que eles podiam comprar o lanche, comprar algum suprimento que eles precisavam para a continuidade da viagem e se agruparem para que enfrentassem um dos trechos mais perigosos da viagem. Ali era tanto que quando Jesus ele menciona, esqueci o capítulo agora, Lucas, parábola do bom samaritano, me esqueci agora o capítulo, depois você me fala aí, tu te lembra aí que eu esqueci. Capítulo 10, se eu não me engano, Lucas 10, lá por volta do versículo 30, Jesus vai me contar essa história, ilustrar, e Jesus fala, descendo de Jerusalém para Jericó, porque elas ficavam próximas e geograficamente era isso. De Jerusalém para Jericó era essa descida. De Jericó para Jerusalém, a subida. Os irmãos estão entendendo? Então tinha esse contexto, esse último lugar. Por isso que aquela era a chance de Bartimeu, era o último lugar. Além disso, por ela ficar numa localização geográfica muito especial, ela era um posto de fronteira e alfândega de mercadorias que iam do Oriente para a Palestina. Elas vinham do Oriente para a Palestina. E onde Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, enriqueceu ilicitamente. Por quê? Rolava muita grana ali. Tinha muito dinheiro na cidade. Era uma cidade assim. Pensa numa cidade que a pessoa vai muito para as férias, né? Era um local assim, e ao mesmo tempo um local muito luxuoso, onde boa parte dos sacerdotes moravam. Lá no templo eram em torno de 20 mil sacerdotes, em mais de 20 turnos. A maioria dos sacerdotes e levitas moravam em Jericó. Só que eles não moravam mal. Eles não moravam numa comunidade. Eles moravam em Alphaville, por exemplo. Moravam num condomínio de luxo em São Conrado, na Barra da Tijuca. Moravam no Leblon, tem um metro quadrado mais caro, se eu não me engano, tinha, né? Do Rio. Era ali que eles moravam. Num local assim, luxuoso. A cidade era dessa forma. E aí, alguma coisa pode... duas coisas podem chegar à nossa mente. Espera aí. Jericó. Deus não falou no tempo lá do Antigo Testamento, de que com aquela destruição da cidade, que não era para reerguer a cidade, não está dito isso, que era uma cidade amaldiçoada, como que eles tiveram a coragem, a cara de pau de edificar Jericó? Talvez venha essa dúvida. Uma outra dúvida que talvez a gente tenha, se nós formos para Lucas, não precisa ir agora, esse relato, ele está lá em Lucas no capítulo 18. Imediatamente depois, em Lucas 19, vem o relato de Zaqueu. Aqui no nosso texto, versículo 46, diz que vieram para Jericó e saindo ele de Jericó. Só que quando a gente vai para outros evangelhos e vê, especialmente Lucas 19, logo no início do capítulo,
O texto diz que Jesus estava entrando em Jericó, logo depois. Mas que negócio é esse? Não estou entendendo. Como é que Jesus está saindo de Jericó e ao mesmo tempo entrando? Porque, de fato, naquela época, haviam duas cidades de Jericó. A cidade de Jericó, primeira, que era ruína, e bem perto, ali, colada nela, ao sul da primeira Jericó, Herodes edificou uma nova Jericó, que era essa cidade luxuosa. Então, provavelmente, quando o texto fala aqui que ele estava assentado junto do caminho mendigando, ele provavelmente estava entre a antiga, a velha Jericó em ruína e a nova Jericó edificada por Herodes, toda luxuosa. Era ali que Jesus estava. Por isso que depois de ter passado pelo cego, curou o cego ali em Jericó, Jesus, no caminho, entre as duas cidades, provavelmente, Jesus entrou na nova Jericó, nessa cidade habitada. Então, de fato, eles não construíram no mesmo local do antigo. Bartimeu. Bartimeu, o nome dele, o significado do nome dele, inclusive, está escrito no próprio versículo. Filho de Timeu, porque em aramaico, Bar é filho, Timeu, Timeu. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Então, ele era alguém que vivia à margem da sociedade, ao invés dele ser conhecido pelo nome, ele era conhecido. Lembrei de alguém que é conhecido pelo nome do pai. O nome significa exatamente isso, filho do nome do pai. Eu lembrei agora, mas não vou falar não, porque o irmão vai ficar chateado comigo. Era como se fosse exatamente isso. Imagina você ter, sei lá, Charlison, o nome Charlison. Charlison, filho do Charles. Som de filho, Charles. Charlison, filho, son of Charlie, né? Filho do Charlie. Bartimeu era como se fosse isso. Bartimeu, filho do Timeu. Então era alguém que não era conhecido pelo nome. Não tem como chamar assim, ei, olha lá o pai da Ana Beatriz, o pai da Bia, ou o marido da Rosana. É isso. A pessoa não me conhece pelo meu nome, mas sou referente. Meu pai se chama Geraldo. Meu nome não é Geraldo, meu nome é Geraldo Augusto. Mas vamos lá, mas eu atendo por Geraldo. Aí eu falava isso quando eu era criança. Aí a pessoa fala, aí, olha o filho do Geraldo lá. Minha mãe, Yolanda. Olha o filho da Yolanda. É como se fosse isso. Então, ele não era conhecido aqui, ele não foi mencionado pelo seu nome, mas ele foi mencionado pelo parentesco dele, pela ascendência dele. Outro detalhe aqui é que ele era um mendigo, ele era alguém, além de ser alguém sem nome, conhecido aqui, era alguém sem dinheiro, mendigo, alguém sem autoestima, porque ele estava ali à beira do caminho, alguém sem saúde, cego. Quando nós vemos no versículo 51, finalzinho do versículo, parte final, mestre, que eu tenha vista, aqui na nossa versão, quem está acompanhando na Almeida Corrigida Fiel, fala que eu tenha vista. Mas se você está na Almeida Revista Atualizada, por exemplo, ou outras, o texto fala que eu torne a ver. Por quê? Porque, de fato, no grego, o termo traduzido aqui como que eu tenha vista, e que nas outras que eu torne a ver, é de fato torne a ver. Então, provavelmente, aquele homem é alguém que enxergava antes e depois, por algum motivo, se tornou cego. Motivo biblicamente desconhecido. E aí, irmãos, nesse contexto dele, e sabendo que a cegueira era tida como algo amaldiçoante, que a enfermidade para o judeu, a teologia. Hoje, nos nossos dias, que às vezes a gente, infelizmente, fala o seguinte, associa o seguinte, fulano está doente, está em pecado. Essa teologia da prosperidade bem distorcida, e que às vezes a gente, infelizmente, acredita, o judeu pensava assim,
Tanto que, em um dado momento, eles perguntaram: e Jesus, aquele doente ali, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Aí o que Jesus fala? Nenhum deles pecou, mas isso está acontecendo para que a glória de Deus seja manifesta. Então, eles tinham essa teologia, esse entendimento. E aí, irmãos, nesse contexto, que tinha essa multidão, tanto a multidão dos que estavam acompanhando Jesus pelo caminho, uma multidão que estava observando os milagres que Jesus fazia, os ensinos de Jesus, a multidão seguia Jesus, ao mesmo tempo, por esse ser o último ponto de encontro, antes, a última parada, antes das caravanas que iam para Jerusalém, elas poderiam parar, era uma multidão que estava ali. E para ele, Bartimeu, seria até bom, financeiramente falando. Porque ele ali na beira do caminho, além do trânsito, por causa de ser uma cidade luxuosa, de comércio, um local alfandegário, uma alfândega, naquele momento ali, para a festa, a cidade estava fervilhando. Pensa região dos lagos, aqui no nosso Rio de Janeiro, né, no nosso estado. A população nas cidades da região dos lagos é uma. Na época de férias, carnaval, fim de ano, a cidade, grandes feriados, as cidades ficam entupidas de gente. Era isso que estava acontecendo ali. Então, ele, à beira do caminho, ele tinha muitas oportunidades de ganhar uma boa esmola. Os irmãos estão entendendo? Então, esse era o contexto. Quando Jesus chega ali, acontece algo que, para ele entendeu que era ou é agora ou nunca. Ele entende isso. E importantes lições nós aprendemos com esse cego sobre a última chance. Se hoje for a nossa última chance, se hoje for a sua última chance, se hoje for a minha última chance, o que nós vamos fazer? Importantes lições aqui, separei 10 lições na vida desse homem, nesse episódio, melhor dizendo. Primeiro, para que você e eu, assim como ele, aproveitemos a nossa última chance de termos um encontro real, sincero, pessoal com o Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o Evangelho. Conhecermos o Evangelho. E por que eu falo isso? Porque no versículo 47, olha o que o texto diz. Verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, lá em Lucas, no capítulo 18, os versos 35 a 37, tem algo, um detalhe interessante. Não é que ele simplesmente de pronto ouviu falar que era Jesus que estava ali. Lá em Lucas 18, a Bíblia diz que ele escuta o burburinho da multidão. Aí ele pergunta: ei, ei, você que está passando aí, aqui embaixo, isso, sou eu, o cego. Vem cá, o que está pegando aí? O que está acontecendo? Aí eles falam: é Jesus de Nazaré. Ele, Jesus de Nazaré. Aí ele começa então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê, irmãos? Porque quando ele associou que era o Jesus Nazareno, Jesus era um nome comum naquela época.
Muitos se chamavam Jesus. Mas Jesus, o Nazareno, ele sabia quem era. Tanto ele sabia quem era que ele grita, filho de Davi. Porque filho de Davi, irmãos, é um título messiânico que apontava para o Messias, para o Cristo. Filho de Davi, eles entendiam que era o descendente de Davi, prometido por Deus, que iria governar sobre o mundo. Filho de Davi significava o Salvador. Filho de Davi significava o Filho de Deus. Quando ele associou que quem estava passando ali era o Nazareno, Jesus, ele sabia, quem está passando ali é o Messias. É a minha última chance. É o Salvador. E ele não desperdiçou aquela oportunidade. Porque antes, ele já sabia quem era o filho de Davi. Ele tinha um conhecimento do Evangelho, irmãos. Ele tinha um conhecimento que, por mais que a lei existisse, estivesse ali estabelecida, ele não poderia salvar a si mesmo. Ele precisava do Messias. Ele precisava do Cristo. Ele precisava do prometido por Deus. Ele sabia disso. E ao saber que o filho de Davi é o Senhor Jesus, é o Nazareno, ele sabia quem era o Nazareno. Ele conhecia os relatos sobre Jesus, irmãos. Ele sabia que Jesus havia feito milagres. Ele sabia que Jesus já tinha curado cegos. Ele sabia que Jesus já tinha ressuscitado a morto. Ele já sabia que Jesus tinha curado o paralítico. Ele já sabia que Deus tinha liberto muitas pessoas possessas. Ele sabia que Jesus tinha um ensino incomparável a de qualquer outro educador, mestre. Ele sabia. Então ele associou, é minha chance. Certamente, irmãos, esse foi o raciocínio dele. Ele raciocinou isso. Se ele fez os paralíticos andarem, os cegos verem, purificou os leprosos, então ele pode me curar, libertar e salvar também. E eu suspeito, irmãos, aí é conjectura minha, tá? Conjectura. Que será que ele também não ouviu, quando ele estava ouvindo ali o burburinho da multidão, será que a multidão não estava falando do que tinha acabado de acontecer com Jesus indo para Jerusalém? Tipo, rapaz, você viu o que aconteceu em tal lugar? Você viu o que Jesus falou quando a gente estava vindo para cá? Meu Deus, que ensino foi esse? É possível que ele tenha escutado. Por exemplo, eu gosto, lá em Lucas, no capítulo 9, esse relato de Jesus em Jericó, Lucas 18 e 19. Mas no capítulo 9, verso 51, Jesus ele fala algo nisso de Jesus ter decidido firmemente ir para Jerusalém. Olha o que acontece, versos 51 a 56. Assim como Jesus estava indo para Jerusalém, várias outras pessoas estavam indo de várias localidades também para Jerusalém. Eles eram obrigados pela lei, o homem acima de 12 anos era obrigado a participar das principais festas, né? Se nem todos poderiam ir, a maioria procurava participar ali. Então é possível que as pessoas ao longo do caminho, Jesus indo para Jerusalém, elas foram acompanhando as coisas, ouvindo e vendo, testemunhando, e foram com Jesus nessa caravana, nessa marcha até Jerusalém. Aí no versículo 51 de Lucas 9, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O que é a assunção? Jesus ir para o céu.
que aconteceria depois. Ele iria morrer, seria crucificado, morreria, e com a sua morte venceria, triunfaria sobre as trevas, ao terceiro dia ressuscitaria, e 40 dias depois ele subiria aos céus. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos... Esse mesmo Tiago e João, tá, irmãos? Os mesmos que queriam a boquinha no reino, eram os mesmos que falaram isso aqui. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas. Jesus não veio nos condenar. Não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então é possível que aquelas pessoas daquela multidão tivessem escutado Jesus falar isso. Ei, Jesus é aquele que não veio nos condenar, que não veio nos destruir. Jesus é aquele que veio nos salvar. Você ouviu ele falar isso para Tiago e João? Você ouviu? Talvez o cego tenha escutado. Mais à frente, versos 57 a 62, ele talvez tenha escutado que Jesus indo para Jerusalém, que Jesus falou sobre o preço, ensinou sobre o preço do discipulado cristão. E aconteceu que indo eles pelo caminho, que caminho? O caminho para Jerusalém. Lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Deixa que primeiro meu pai morra. Quando ele morrer e eu enterrar, aí eu te sigo. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porque tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Deixa minha família me liberar primeiro. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, talvez Bartimeu tenha escutado: rapaz, Jesus não veio destruir, veio salvar. E, para seguir ele não é mole não, hein? Tem um custo de ser discípulo de Cristo, hein? Depois, no capítulo 13, ainda Jesus caminhando para Jerusalém, talvez Bartimeu tenha escutado que a porta é estreita. Lucas 13, 22, a partir do 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E já que o Senhor não veio condenar, né? Não veio destruir, né? E ele lhe respondeu: esforçai-vos. Lembra que eu falei do custo do discipulado? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Isso lembra muito a ceia do Senhor, faz parênteses. E tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora.
E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Talvez eles tenham comentado: rapaz, você ouviu Jesus falar que a porta é estreita? Ó, o negócio, seguir a Jesus é estreito, hein? Talvez aquele homem tenha escutado também, a partir do versículo 31 desse mesmo capítulo 13, logo depois de Jesus ter dito isso, né, da porta estreita, ele diz no versículo 31 o seguinte: naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. O que ele está falando? Eu não vou morrer agora. Eu tenho que ir para Jerusalém para morrer lá. Não tem como ser diferente disso. Aí Jesus meio que dá aquela suspirada, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, tal pode ser que, ouvindo a multidão, aquele cego tenha escutado falar de que Jesus não veio destruir, mas que Jesus veio salvar, de que o discipulado cristão tem um preço, de que a porta é estreita, mas, aqui nesses versos que acabamos de ler, que é possível resistir ao amor de Deus. E ele tendo conhecimento bíblico de que o Messias é o filho de Davi, que viria salvar, instaurar o seu reino, que viria transformar a realidade de todas as coisas. Ele sabendo disso, e sabendo que Jesus era esse, talvez, tendo ouvido isso, aquele homem ficou desesperado. O coração dele se encandeceu, começou a arder, e ele não se aguentou. Ele começou a clamar e a gritar pela misericórdia do Senhor. Então, em primeiro lugar, para nós aproveitarmos a nossa chance, nós precisamos ouvir, conhecermos o Evangelho. Conhecer essa mensagem da redenção. Saber aquilo que Deus ele prometeu desde Gênesis para a minha vida e para a sua. De nos resgatar para que estejamos com Ele por toda a eternidade. E isso mediante a fé nesse Messias que Ele prometeu enviar. No Cristo que Ele prometeu enviar. E enviou, provando o seu amor, nos dando o seu melhor. Segundo lugar, voltando para Marcos 10, capítulo 47, na parte B, especificamente, ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele declara, reconhecendo quem era Jesus, como Messias, como Cristo, ao mesmo tempo, ele não só falou: ei, ô Messias, ô Jesus, vem cá, vem me ajudar. Não. Ele clamou pela misericórdia. Ele reconheceu a sua necessidade de encontrar ao Cristo. Ele reconheceu a sua miséria espiritual. Ele reconheceu o quanto ele era indigno e o quanto ele dependia não de qualquer outro, não de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser, mas ele dependia de Jesus, o Filho de Deus, o Cristo enviado para nos salvar.
E ele clama pela misericórdia. Ele não chegou de qualquer jeito. Ele reconheceu a sua posição, o seu lugar. Terceiro, para que nós possamos aproveitarmos a nossa última chance, nós precisamos não dar ouvidos às muitas vozes, irmãos. Porque no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não clamei agora porque não dá para fazer isso toda vez, tá, irmãos? Tenham piedade do irmão de vocês. Tenham misericórdia do seu irmão. Aí não dá, fôlego às vezes não dá. Mas ele clamou ainda mais. Ele não deixou que as muitas vozes que estavam, ao mesmo tempo que ele ouviu que era Jesus que estava ali, muita gente tentou o impedir de estar diante de Jesus. Talvez nós conheçamos essa mensagem do Evangelho, mas ao mesmo tempo, muitas coisas com as quais nós alimentamos a nossa alma, implanta dentro de nós aquilo que vai nos afastar de nós estarmos diante de Jesus, irmão. Às vezes nós ouvimos a mensagem nas nossas reuniões, seja aqui, seja nos lares, onde for. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de vozes que nós ouvimos, paralelamente, elas acabam sufocando a voz do Evangelho, irmãos. E o nosso coração, ao invés de ser um coração rendido a essa mensagem, é um coração que acaba se rendendo a essas outras vozes. Aquele homem poderia ter falado: é mesmo, né? Não, deixa eu falar. Não deu, não deu. Fiquei sabendo em cima da hora, já era. Mas não, irmãos. Ele clamou ainda mais. Ele não deu ouvido às outras vozes, mas ele perseverou em ficar com aquilo que ele já sabia, com a mensagem que anunciava a vinda de Jesus e de que Jesus estava ali e que em Jesus ele encontraria livramento para a sua vida. Mas será que nós perseveramos em permanecer com essa mensagem, com essa verdade que nós sabemos, irmãos? Ou nós temos deixado que os nossos colegas na escola, no trabalho, que familiares talvez, que televisão, filmes, vídeos, redes sociais, notícias, sufoquem a voz de Deus por meio do Evangelho no nosso coração, querido. Não demos ouvidos às muitas vozes. Quarto, versículo 49, parte A. Jesus, olha para mim, antes de você ler. Por favor, Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Se você esquecer tudo daquilo que eu estou falando agora, da parte do Espírito Santo, guarda isso, porque eu percebo que é o Senhor me direcionando a falar isso. Guarda isso. Jesus se importa com você. Versículo 49, parte A. E Jesus, o Rei do Universo, Criador e sustentador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, ele parou e mandou chamar aquele homem. Jesus te dá atenção. Jesus escuta o clamor do teu coração. Jesus olha para as angústias do seu interior, para as minhas angústias no meu interior. Ele está atento àquilo que nós estamos passando. E tem um fato nisso que às vezes nós nos esquecemos, irmão. Jesus passou por aquilo que a gente passa. Ele sabe. Não por ser Deus, mas também porque, sendo Deus, ele quis passar pelas angústias que nós passamos, irmãos.
Jesus parou. Jesus podia estar andando. Aí, manda ele, vem cá, manda ele chamar, chama ele, manda ele ver. E Jesus continua andando, de costas, e vamos embora, vamos seguindo. Se ele correr e chegar aqui a tempo, amém, não. Jesus parou, irmão, estava andando, parou. Chama ele. Vai lá chamar, por favor. Eu creio que, por favor, pela doçura de Jesus do seu falar, mas era uma ordem de Jesus. A ordem de Jesus, ainda que seja veemente, forte, é doce. E parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego. Quinto, no mesmo versículo, quando o texto diz, e chamando o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Nós precisamos ouvir a esse chamado divino. Existem momentos, tanto Jesus ouve o nosso clamor, aquilo pelo qual o nosso coração clama, como ele, ao mesmo tempo, ele faz um convite a mim e a você. Ele nos chama à presença dele. Ele nos chama à intimidade com ele. Ele nos chama ao relacionamento com ele. Ele nos chama a nós nos levantarmos dos momentos prostrados que estamos, para que nós estejamos diante dele. Ele nos chama mais para perto. Mas será que nós temos dado ouvidos ao chamado de Jesus? Ou nós resistimos ao chamado divino? Aquele chamado de Jesus, por meio daquelas pessoas, não ecoou nos ouvidos do cego, mas ecoou no seu coração. Será que esse chamado de Jesus que ecoa no nosso coração, que nos chama a estarmos diante dele, tem ecoado em nós? Sexto, no mesmo versículo 49, vou ler novamente a parte B. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Deus, ele usa seus porta-vozes. Talvez o chamado divino não é simplesmente você ouvir audivelmente a voz do Senhor. Não é simplesmente você ouvir, você está sozinho num lugar, fisicamente falando, e você ouviu o chamado no seu interior. Mas muitas vezes você ouve esse chamado no seu interior por meio de pessoas que acabam sendo instrumentos de Deus para chamar você a estar diante de Jesus. É aquela pessoa que fala para você, poxa, como é que você está? E você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa a ser usada pelo Espírito Santo para te falar coisas que você entende. Como é que ele sabe disso? Você entende ali na hora que é Deus falando com você através daquela pessoa. Deus, ele usa pessoas. Eu não estou falando aqui de quem está ensinando, pregando, não. Também. Não, eu vou falar um negócio que eu não vou falar, não. Mas também. Mas no seu dia a dia, Deus usa pessoas para falar com você. E detalhe, a Bíblia não diz quem eram aqui, era uma multidão que estava ali. Mas será que daqueles que estavam, cala a boca, seu cego, vou atrapalhar nossa caminhada aqui, fica quieto. Será que alguns desses não foram os mesmos que, vou ter que chamar, né? E foram lá chamar ele? Talvez, hoje, nós sejamos aqueles que se colocam como impeditivo para que as pessoas estejam diante de Jesus. Mas ao nós compreendermos que existe um chamado do Senhor para aquelas vidas que estão cegas espiritualmente, carentes, mendigando espiritualmente à beira do caminho, nós mudamos de posicionamento e nós passamos a ser aqueles que vamos levar a mensagem àquelas vidas e o chamar. Antes nós impedíamos, nos colocávamos como impedimento, mas depois de cair a ficha de que é Jesus que está chamando aqueles que estão lá fora perdidos, ou em qualquer lugar, eu falo lá fora poeticamente falando, talvez aqui dentro. Será que
nós não passamos agora eu estou entendendo. Então, eu quero ser desses que vão chamar aquele que está à beira do caminho. Sétimo lugar, o versículo 50, parte A. Quando aquele homem ouve o chamado de Jesus, versículo 50, parte A, e ele lançando de si a sua capa. A capa é interessante porque pensa, não sei se você já fez trabalho com, não precisa fazer trabalho não, você já reparou alguém em situação de rua. E a pessoa em situação de rua, ela muitas vezes, ela tem um carrinho ou um amontoado de coisas ali, que aquilo são as posses daquela pessoa. E você fica olhando, meu Deus, por que a pessoa guarda esses cacarecos velhos? Porque é o que a pessoa tem, irmãos. É a cama da pessoa, é o fogão, é o móvel, é tudo. Ela tem múltiplas funções para a pessoa. E para ela se desapegar daquelas coisas, naquele momento que ela está na rua, é muito difícil. Aquele mendigo ali, minimamente, a capa era aquilo que, naquele momento, de mais importante ele tinha. Porque além de o proteger do frio, servir para ele deitar, a capa, dizem entendimentos históricos, que o governo do Império Romano naquela época permitia que, legalmente permitia que algumas pessoas pudessem mendigar e como documento de autorização, eles usavam a capa para demonstrar que ele tinha o alvará, vamos dizer assim, a licença para pedir esmola. Então, quando aquele homem lança a capa, minimamente, ele está lançando fora tudo que ele tem. E pensando nesse teor histórico da coisa, é alguém que estava abrindo mão daquilo que era instrumento do governo para que ele tivesse o seu sustento. Ele abriu mão do seu salário, vamos dizer assim, abriu mão das suas posses, abriu mão do seu INSS, abriu mão da sua pensão. Ele renunciou porque ele queria estar diante de Jesus. Ele não podia ter levantado com a capa? Sim ou não? Sim. Mas ele abriu mão da capa. Será que nós temos aberto mão da nossa capa? Daquilo que para nós é o precioso, que ocupa um lugar de tanta importância na nossa vida, para que nós estejamos diante de Jesus? Será que nós estamos renunciando às nossas vontades? Será que nós temos renunciado a privilégios para que nós estejamos diante do Senhor? Será que nós temos feito isso? Oitavo, versículo 50, parte B. Levantou-se e foi ter com Jesus. Na Almeida Revista Atualizada diz que ele de um salto levantou. Ele teve uma disposição fenomenal para estar diante de Jesus. Como é que um cego anda? Cego anda correndo? Não. Cego anda como? Tateando. Alguns com a bengalinha, alguns com a mão sobre o ombro de alguém que está conduzindo, tateando. Aquele homem levantou de um salto, irmão. Isso não é normal para um cego. Cego não faz isso. Cego não anda com essa disposição, porque o cego tem medo de cair. Tem medo de tropeçar, ele não sabe onde está andando. Mas para aquele homem pouco se importava, porque ele sabia que estaria diante de Jesus, e de um salto ele levantou. Ele teve uma disposição sobrenatural, incomum, naturalmente incomum, para que ele estivesse diante de Jesus. E nós? Se hoje for a nossa última chance, será que nós também vamos ter essa disposição para estar diante de Jesus? Será que nós temos disposição para as nossas disciplinas espirituais, por exemplo, para a oração,
para meditação bíblica, para estarmos reunidos com os irmãos, para servirmos ao reino de Deus? Será que nós nos preocupamos em não perdermos os horários das reuniões? Será que nós priorizamos o nosso relacionamento pessoal com Deus, procurando estar diante de Cristo? Penúltimo lugar, versículo 51, parte B. Eu vou ler o 51 todo, né? E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero me atentar aqui à parte B. Mestre, que eu tenha vista. Esse mestre aqui, irmãos, é importante de nós nos atentarmos a ele. Por quê? Primeiro, porque aquele cego, antes de falar do mestre, aquele cego, ele passava necessidade, ele vivia afligido. Mas ele pediu para Jesus uma esmola? Ele pediu para Jesus dinheiro, uma capa nova, casa. Ele pediu para Jesus a cura para a cegueira dele. Era aquilo mais importante que ele precisava, humanamente falando. Só que ele fala isso de uma forma diferente, que aqui na nossa tradução em português a gente não tem noção. Mestre a gente vê tantas vezes na Bíblia, mas o texto, quando fala mestre aqui, lá no grego, quando foi escrito, a palavra que está aqui traduzida como mestre é a palavra em aramaico e em hebraico, que é Rabone. Lembra de quando aquela mulher, diante do túmulo de Jesus, Jesus começa a conversar com ela, ela não reconhece Jesus, e aí Jesus chega para ela e chama pelo nome, Maria. Quando ela ouve Jesus chamar pessoalmente pelo nome, ela reconhece e diz o quê? Rabone! E esse Rabone não é Rabi. Rabone é um título que significa o chefe, meu príncipe, meu senhor. E somente 2 vezes em todo o Novo Testamento ela aparece. Lá com Maria, na ressurreição de Jesus, quando ela reconhece Jesus, e o cego aqui. O cego não estava chamando Jesus de seu rabi, o seu professor. Ele estava reconhecendo pessoalmente, não pela teologia das Escrituras, do filho de Davi, mas reconhecia pessoalmente Jesus como seu Senhor. Ele teve o foco no principal, é estar diante do Senhor, pedindo que ele voltasse a ver a sua maior necessidade. Só que nós, irmãos, quando querendo estar diante de Jesus muitas vezes, por conta das nossas aflições, nós acabamos pedindo tantas coisas, mas nós não pedimos o principal, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor. E, em último lugar, verso 52, siga a Jesus. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Detalhe, irmãos, Jesus falou: vem, a tua fé te salvou? Não, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Só que mesmo Jesus falando para ele, vai lá para a tua cidade, vai para a tua vida, ele falou, de jeito nenhum. O Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço isso. O Senhor é o Cristo. Eu não quero ir para lá, eu quero te seguir. E o que o texto diz? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Será que nós temos seguido a Jesus de verdade? Seguido os ensinamentos do Senhor? E se hoje for a nossa última chance, irmãos? Como nós aproveitarmos essa última chance?
É pela fé, irmão. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. É pela fé. Não tem outro jeito. Não tem método. Não tem mandinga. Não tem jeitinho. É somente pela genuína fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Somente assim nós aproveitamos aquilo que pode ser a nossa última chance. Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças pelo teu amor, pela tua palavra lida, compartilhada. Nos forja, Senhor, conforme o teu querer. Cumpra em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Te damos graças, Senhor. Te exaltamos. No nome de Jesus. Amém.